Painel que tem como tema arranjos institucionais de persecução e controle no Estado Democrático. Vou começar por chamar um dos oradores, excelentíssimo Sr. Paulo Gustavo Goné Branco, Procurador-Geral da República Federativa do Brasil e professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Uma salva de palmas, por favor. Chamava também excelentíssimo Sr. Vinícius Marques de Carvalho, Ministro da Controladoria-Geral da União do Brasil. Uma salva de palmas, por favor. Obrigada. Chamava ainda também o excelentíssimo Sr. Jorge Messias, Advogado-Geral da União. Uma salva de palmas. E a excelentíssima Senhora Conselheira do Conselho Nacional de Justiça do Brasil, Daiane Nogueira de Lira. Uma salva de palmas. Outro dos oradores neste painel desta manhã, que encerra os trabalhos aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é o excelentíssimo Sr. Paulo de Sousa Mendes, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Uma salva de palmas. Para moderar este painel, convido a dirigir-se aqui então até ao palco e a subir o moderador excelentíssimo Sr. Ricardo Couto, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e professor da Fundação Getúlio Vargas. Uma salva de palmas. Fazemos apenas um pequeno compasso de espera, falta um orador, como dá para perceber pela uma cadeira vazia. Aguardamos um pouco que chegue e até lá, para depois darmos início então aos trabalhos. Relembro que é o último painel desta manhã, mas há ainda discussões também muito interessantes a terem lugar na reitoria da Universidade de Lisboa e depois sim o encerramento. Espero que estejam a gostar da cidade de Lisboa e de Portugal. Não sei se para alguns será a primeira vez ou não. E penso que já estamos também em condições de chamar o último orador. Uma salva de palmas, por favor, Cristiano Zanin, Ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Desejo-vos um bom painel, obrigada e passo a palavra ao moderador. Até já. Rolou um suspense aí, você ficou com a cadeira vazia, um minuto. Parabenizando o Instituto de Direito Público, a Fundação Getúlio Vargas, Lisbon Public Law, o Instituto de Ciências Jurídicas, a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Inicio o último painel da parte da manhã com a presença do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Cristiano Zanin, Procurador-Geral da República Federativa do Brasil e professor do Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento e Pesquisa, Dr. Paulo Gustavo Goné, Ministro da Controladoria-Geral da União do Brasil, Dr. Vinícius Marques Carvalho, o Advogado-Geral da União, Dr. Jorge Messias, a Conselheira do Conselho Nacional de Justiça do Brasil, Daiane Nogueira, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Dr. Paulo de Sousa Mendes, e temos aqui como o tema dessa parte arranjos institucionais de persecução e controle no Estado Democrático, que é um tema onde, no Brasil, temos uma grande importância, principalmente nos últimos anos, onde mecanismos de persecução tiveram um componente político de suma importância e relevância nas eleições, diante do formato de divulgação que foi feito, não obstante uma discussão sobre a preservação de nomes na fase investigatória, assim como nós temos também a questão do controle no Estado Democrático, assumindo também uma grande relevância, de tal sorte que
em alguns municípios da Federação Brasileira se tinha um certo medo de decidir e se criou a expressão apagão das canetas, por conta de controles exagerados, não consciente de uma realidade. O tema é muito rico, de fato, a persecução e o controle envolvem direta relação com a ideia de Estado democrático e, diante deste fato, chamo para iniciar aqui esse ciclo de debates o ministro do Supremo Tribunal Federal, o doutor Cristiano Zanin. Muito boa tarde a todos. Gostaria de, primeiro, cumprimentar... Obrigado, ministro Barroso, sempre atento. Queria cumprimentar a organização do evento, na pessoa do ministro Gilmar Mendes. Queria cumprimentar todos que integram a mesa, o Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gustavo Gonet Branco, doutor Vinícius Marques de Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União, ministro Jorge Messias, advogado-geral da União, doutora Daiane Nogueira de Lima, do CNJ, doutor Paulo de Souza Mendes e doutor Ricardo Couto. Também cumprimento os meus colegas do Supremo Tribunal Federal, presidente Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Alexandre de Moraes, ministro Nelson Jobim e outros que talvez estejam aqui. Realmente, o tema é de grande importância. Eu acho que é importante começar a dizer que o Estado Democrático de Direito é um conceito-chave que foi expressamente previsto na nossa Constituição da República. Ele está expressamente previsto no artigo 1º. E o conceito de Estado de Direito passou por diversas etapas. A etapa liberal, social e democrática, todas se integram e se complementam. O Estado Democrático de Direito traz a ideia de controle do poder pelo povo ou por instituições eleitas pelo povo. Pode-se falar de um freio à atividade estatal por meio da Constituição e das leis. Também é um conceito que está imbricado com a soberania popular e seus diversos desdobramentos. A existência de um Estado constitucional, com a presença de um órgão que possa zelar pelo seu cumprimento, notadamente em relação a eleições periódicas e livres e ainda pelos direitos fundamentais. Pode-se dizer que o Estado Democrático de Direito tem como pilares a vinculação a uma Constituição como instrumento básico de garantia jurídica, a organização democrática da sociedade e o próprio sistema de direitos fundamentais, individuais ou coletivos. Pode-se incluir ainda a busca pela justiça social, pela igualdade e soberania das decisões judiciais, especialmente a segurança jurídica. Também entendo que o princípio da legalidade é um princípio basilar do Estado Democrático de Direito. É da essência do seu conceito subordinar-se à Constituição, às leis elaboradas pelos representantes do povo. Sabemos ainda que um dos pilares do Estado Democrático de Direito é a concepção e preservação de um sistema judiciário íntegro, fundado na realização constante do devido processo legal. Não há dúvida nessa direção de que a jurisdição desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal tem um papel relevantíssimo para cumprir esse objetivo do Estado Democrático de Direito. É importante sempre lembrar que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, inúmeras medidas foram implementadas para fomentar a integridade do sistema de justiça e também para a preservação dos direitos fundamentais, da forma como deve ocorrer no Estado Democrático de Direito. Eu lembro, a título exemplificativo, decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal,
como a obrigatoriedade das audiências de custódia, as medidas buscando a implementação do juiz das garantias, a limitação dos poderes investigatórios criminais do Ministério Público, dentre outras situações que são extremamente relevantes para a noção do Estado democrático de direito. Em diversas oportunidades também tenho destacado a importância para se notear o modus operandi das atividades empenhadas pelas autoridades judiciais, que devem sempre se guiar pela independência, pela imparcialidade, pela integridade, idoneidade, competência e diligência. Então, quando os agentes do Estado envidam esforços para assegurar o respeito ao devido processo legal, na sua mais ampla acepção, temos instituições como sustentáculo da democracia, que hoje enfrenta tantos desafios no Brasil e também no mundo, como todos nós sabemos. Esse arranjo institucional, ele é de extrema importância, e há exemplos eloquentes disso. Nós tivemos, lamentavelmente, a ocorrência do dia 8 de janeiro, que mereceu uma resposta bastante adequada do Estado brasileiro, das instituições brasileiras, graças a esse arranjo institucional, preservando o Estado democrático de direito e a sua essência. O ministro Alexandre de Moraes, que está aqui, teve um papel fundamental, assim como teve todo o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral e diversas instituições, como a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, assim como outros órgãos que integram o Estado e que puderam agir de forma a impedir a implementação daquilo que se buscou no 8 de janeiro. Então, tudo isso voltado à preservação do Estado democrático de direito. Agora, não podemos também deixar de lembrar que alguns arranjos institucionais também, por outro lado, deixaram a desejar dentro dessa concepção do Estado democrático de direito. Tivemos ações e operações que desrespeitaram flagrantemente os princípios norteadores do Estado democrático de direito, o devido processo legal e a própria integridade da atividade judiciária. E, nesses casos, também houve, inclusive, da parte do Supremo Tribunal Federal, uma resposta adequada para anular essas ações ou operações que deixaram de seguir esse primado que se encontra, como eu disse, previsto expressamente no artigo 1º da nossa Constituição da República. Eu não tenho dúvida de que esse arranjo institucional, essa cooperação entre os órgãos de Estado, e aqui nessa mesa temos representantes de diversas instituições, é da maior importância para garantir o Estado democrático de direito, inclusive na sua acepção, Estado de direito associado à democracia. E essa cooperação, na minha visão, deve ser cada vez mais intensa, até pelos desafios que enfrentamos em relação à própria democracia, como eu já disse, não só no Brasil, mas também em diversos outros lugares do mundo. O tempo presente nos oferece uma série de desafios. A busca incessante por um sistema de justiça íntegro e plural, fundado no diálogo com a sociedade, é, na minha visão, o único caminho para que as atividades de persecução e controle estejam no mesmo compasso dos anseios da sociedade
e dos valores constitucionais da sociedade e do Estado Democrático de Direito, que não por acaso, insisto, está no artigo 1º da nossa Constituição. Com essas breves palavras, eu aqui concluo nessa primeira parte com enaltecendo, né, o papel das instituições brasileiras na busca da implementação permanente do Estado Democrático de Direito, que é o sistema político que foi eleito pela nossa Constituição. E tenho certeza que as demais falas irão certamente aprofundar o tema proposto e também permitirão, eventualmente, um debate que possamos fazer sobre o assunto. Muito obrigado. Parabenizando o ministro Cristiano Zanin pela clareza de sua exposição, mostrando a importância dos mecanismos de controle e exemplificando em nosso país o juiz de garantia, análise de legalidade de procedimentos de persecução com limitação de poderes investigatórios do MP diante de exame de ponderação de valores, o próprio controle de constitucionalidade, evitando normas que extrapolem uma razoabilidade, e assim mostrando a importância de se exercer esses controles para evitar o comprometimento do Estado Democrático de Direito. Passo agora a palavra ao Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gustavo Gonet. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente da mesa, o desembargador Ricardo Couto, cumprimentar também o ministro Cristiano Zanin, quem ouvimos aí uma brilhante conferência, cumprimentar o ministro Vinícius Carvalho, o ministro Jorge Messias, a conselheira Daiane Nogueira, o professor Paulo Mendes, agradecer ao convite feito por estar aqui ao meu querido amigo ministro Gilmar Mendes, e não posso deixar de mencionar alguns que eu vejo aqui na primeira fila, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Ricardo Cueva, meu sempre presidente da OAB, o professor Marcos Vinícius, e o grande nome da FGV Educação, Sidney Gonçalves. Mas eu gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do decano do Direito Constitucional, aquele que é a inspiração de todos que nos dedicamos ao Direito Constitucional, um dos nomes mais fantásticos que nós temos na história do Direito Constitucional, e a quem nós devemos não só a inspiração, mas também muito do que nós conhecemos dessa área, professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Eu li algum tempo atrás uma história curiosa. Diz que quando estava a Jacqueline Kennedy em frente ao caixão do marido, que tinha acabado de sofrer um atentado, tinha sofrido um tiro, estourou a cabeça, e a Jacqueline Kennedy estava aguardando para viajar, estava de frente ao caixão, sentada, arrasada. E nisso chega uma senhora da elite texana e, conduída com a dor, com o pesar da presidente, da primeira-dama dos Estados Unidos, vira para ela, dá um cutucão com o cotovelo, estende o queixo em direção ao caixão e pergunta: tirando isso aí, a senhora gostou de Dallas? Há certas medidas que correspondem a uma ideia boa, a uma ideia que em si, no caso dela, era carinhosa, caridosa, corresponde a um meio eficiente para criar
uma relação de boa vontade. Mas, dependendo das circunstâncias, acaba se tornando um desastre social, né, que foi o que aconteceu. No campo do direito também acontece isso. Às vezes nós temos boas ideias, nós temos bom propósito, nós empregamos meios eficientes, mas que nas circunstâncias jurídicas são desastrosos. E aí o desastre é muito maior do que o da mera gafe, né? O desastre se torna institucional. Quando eu assumi a Procuradoria-Geral, no CNMP, eu propus que, durante o biênio, a gente se ocupasse de atacar as organizações criminosas. E, para isso, nós tínhamos que nos armar dos melhores meios para isso, conhecer quais eram os grandes problemas que se apresentavam e dispor dos instrumentos que fossem eficazes para combater esses meios. Mas não bastava que nós tivéssemos apenas boa vontade e bons meios e conhecimento. Era preciso que nós nos ajustássemos também às circunstâncias jurídicas que devem envolver toda a ação de persecução criminal. Senão, ao invés de uma gafe social, nós estaríamos cometendo um grave dano à ordem institucional. E ainda que tivéssemos eficácia, ainda que tivéssemos eficiência, não teríamos um resultado propício. Não se combate a criminalidade sem o apego às normas de direitos fundamentais, não se combate a criminalidade fora do compasso do Estado democrático de direito. Eu me impressionei, quando eu assumi, com alguns dados que revelavam o uso de meios tecnológicos, e isso foi muito debatido aqui nos últimos 2 dias, os meios de inteligência artificial, meios digitais, em favor da criminalidade. Só para vocês terem uma ideia, algumas informações que me chegaram diziam que os crimes cibernéticos representavam, em 2024, já em 2024, a cifra fantástica de 9,22 trilhões de dólares. Não era pouca coisa. Esses crimes se fazem em torno das mais variadas frentes. Só em ataques de ransomware, aqueles ataques para roubo de dados, são verdadeiros sequestros de dados. Em 2023, esse tipo de criminalidade atingiu 1,1 bilhão de dólares. Também não é nada a se desprezar. Esse é um problema que abrange não só o Brasil, mas também é um problema que vai além das fronteiras do Brasil, evidentemente. As organizações criminosas atuam no campo que é claro, que a gente vê de imediato, que é o do tráfico de drogas, mas também atua no campo do tráfico de bens ecológicos, tráfico de pessoas, tráfico especialmente de crianças, atua no campo da corrupção. E, em todos esses aspectos, cabe ao Ministério Público combater esses abusos, combater esses desvios da vida como ela deve ser num Estado democrático, respeitoso de todas as pessoas. Eu descobri que havia alguns meios bastante interessantes. Alguns deles foram utilizados para a descoberta dos executores da Marielle. Os senhores todos devem ter ouvido falar desse crime terrível que aconteceu no Rio de Janeiro. E como que se descobriu quem tinha executado esse crime? Por meio de instrumentos propiciados pela vida digital. Então, conseguiu-se fazer, embora tivesse sumido lá a câmara, o registro da câmara do local do fato, mas conseguiu-se fazer
em torno dos suspeitos, conseguiu-se fazer uma busca dos radares de trânsito em torno do lugar, no momento que se verificou que teria ocorrido o homicídio. Não sei se os senhores sabem, mas mesmo quando a gente não ganha a multa no radar, há o registro da nossa passagem por aquele lugar e que fica armazenado. Buscou-se também, em torno dos suspeitos, fazer a triangulação dos sinais de celular. Também não sei se os senhores sabem, mas acontece isso. Mesmo que os senhores não estejam usando o celular, é possível identificar exatamente onde os senhores estão a cada momento para o mecanismo de triangulação de torres base de sinais de celular. E também se fez uma busca de pesquisas feitas em torno do nome da Marielle, antes e logo depois do homicídio. E com isso foi feita uma depuração de nomes e se chegou ao nome da pessoa que teria participado, dos participantes da execução. Então, vejam os senhores como que nós podemos também usar, se o crime usa das máquinas, dos instrumentos digitais, nós também temos que fazer isso, né? Os órgãos de persecução não podem dispensar o progresso e tem que conhecer todas as medidas que são possíveis de serem tomadas para o combate à criminalidade. Eu descobri também que existem mecanismos, existem instrumentos que eu nunca tinha ouvido falar. Um deles, o Pégaso, né? Comentávamos o ministro Cristiano Zanin e eu outro dia, nunca tinha ouvido falar disso, mas não sei se os senhores já ouviram falar de Pégaso. É uma máquina que consegue entrar no celular da gente e com alguma facilidade e começa, a partir daí, a replicar tudo o que se faz no celular. Todas as conversas são ouvidas em tempo real, podem ser gravadas, tudo que se escreve no WhatsApp, acreditando que existe aquela criptografia que ninguém vai ver, tudo isso fica registrado nesse Pégaso. Esse é um tremendo instrumento de combate à criminalidade, mas também é um tremendo instrumento da própria criminalidade. E precisa ser regulado com bastante atenção. Não sei se os senhores sabem também, mas me alertaram quando eu estava em São Paulo, o pessoal de segurança da Procuradoria, eu estava usando um computador e me valendo de uma rede aberta. E me proibiram terminantemente de fazer isso, porque qualquer outra pessoa que esteja na rede aberta pode entrar no meu computador e captar todos os dados do meu computador. Ora, isso serve para a criminalidade, mas também deve servir para o combate à criminalidade. Mas onde está a diferença? Onde está a diferença do criminoso usando isso e os órgãos do Estado se valendo desses mesmos meios? A diferença, evidentemente, está na finalidade que nós vemos no uso, no caso da criminalidade e dos órgãos de repressão. Mas, além da finalidade, também está na preocupação com os direitos fundamentais. Os órgãos de repressão, eles podem efetivamente se valer desses instrumentos de técnica atual, mas eles têm que sempre preservar, na medida do possível, estabelecer um balanço entre o direito à segurança pública, que é um direito fundamental de todos, mas também o direito ao devido processo legal, o respeito à privacidade e à intimidade das pessoas, a integridade física e psicológica, de que também são titulares quem comete delitos, e, sobretudo, o respeito à dignidade da outra pessoa. Uma das coisas mais difíceis que existe é definir o que é essa dignidade da pessoa humana. Nem os filósofos conseguiram isso, mas os constituintes puseram isso na Constituição e acabou entrando na pauta
dos juristas. Uma feição meio derrotista de enfoque da dignidade da pessoa humana diz que não sei definir o que é a dignidade de uma pessoa humana, mas sei quando ela está sendo violada. Aqui também vale isso. Quando nós estivermos utilizando esses meios modernos, esses meios praticamente inusitados de investigação sobre a outra pessoa, nós não podemos nos esquecer de que também o criminoso é uma pessoa humana e, portanto, também merece ter respeitada a sua dignidade. Enfim, o que nós temos é uma necessidade de coordenar meios de combate à criminalidade com o respeito à dignidade daquela pessoa que é investigada e que muitas vezes pode até não ser efetivamente o autor de algum delito. E para isso nós temos que coordenar esforços do Ministério Público com a Polícia Federal, com a Corregedoria Geral da União, com a Advocacia Geral da União, com o Ministério da Justiça. Sem essa coordenação, nós não vamos vencer essa guerra contra a criminalidade organizada. E aqui, para encerrar, eu me lembro de uma história que me foi contada pelo meu querido amigo ministro Gilmar Mendes, que envolvia o pai dele, quando prefeito de Diamantino, no Mato Grosso. O Gilmar conta que o pai dele tinha contratado uma banda para um evento cultural e foi um horror. A banda tocava pessimamente, cada um dos instrumentistas fazia o que queria, e, enfim, a cacofonia era a tônica daquele encontro. E, quando terminou a execução da música, o pai do ministro Gilmar perguntou aos integrantes da banda qual é mesmo o nome que vocês dão à sua banda. Aí isso era Os Astros. Aí o pai do ministro Gilmar, com tremenda percussência, disse: vou sugerir um outro nome, Os Independentes. Né? Cada um tocava de um jeito que queria, sem nenhuma coordenação. O que havia era uma cacofonia. Eu acho que isso vale para a gente também, para evitar a cacofonia no combate à criminalidade, para que nós possamos ter um combate à criminalidade eficiente e respeitoso dos direitos fundamentais, é preciso uma coordenação de todos os órgãos do Estado sob a égide dos princípios básicos dos direitos fundamentais. Muito obrigado. Bem, após a brilhante exposição do nosso grande Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet, mostrando que as faces de controle devem ter um limite para que não se passe do legal para o crime. Assim, os poderes de persecução de controle devem ser usados não apenas pela visão de dever, mas principalmente pela visão de razoabilidade. É o que nos deixa aí o nosso querido Paulo. Passo agora, então, a palavra ao doutor Vinícius Marques de Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União. Bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar aos membros da mesa, doutor desembargador Ricardo Souto, ministro Cristiano Zanin, doutor Paulo Gonet, meu colega de ministério e amigo Jorge Messias, a conselheira Daiane Nogueira, professor Paulo Mendes. Dizer que é uma honra estar aqui hoje no evento que permite uma discussão muito profunda sobre os temas que são importantes do ponto de vista institucional para o nosso país, e essa troca também tão alvissareira que nós temos com os nossos colegas portugueses, que ajuda muito na reflexão sobre as nossas instituições e as nossas políticas públicas.
Eu acho que posso começar pegando um pouco a trilha do professor Paulo Gonet e dizendo que, com base nas conversas, nos diálogos que nós temos estabelecido, eu, ele, o ministro Jorge Messias, algo que não haverá na nossa agenda de interação é cacofonia. Nós temos desenvolvido uma agenda de parceria muito intensa, inclusive em função de desdobramentos recentes. O ICGU tem trabalhado num termo de parceria, num novo acordo de cooperação que vai alinhavar e organizar toda a nossa agenda de competências complementares e algumas delas, obviamente, concorrentes, relacionadas ao enfrentamento à corrupção. E pegando um pouco esse ponto, também acho que é importante, quando nós estamos discutindo arranjos institucionais, nós entendemos um pouco do ponto de vista, aqui vou falar como ministro da CGU, obviamente, então estou falando do arranjo relacionado ao controle e o enfrentamento da corrupção no Brasil, entendemos como ele se desenvolveu nos últimos anos, que tipo de potencialidades e inaptidões, eventualmente, esse arranjo gerou, para que nós possamos, obviamente, discutir o futuro. Quando nós nos debruçamos, e aqui em 10 minutos, obviamente, eu vou fazer algo bem panorâmico, mas quando nós nos debruçamos sobre as teorias de enfrentamento à corrupção, elas se dividem normalmente em 3 vertentes. Uma teoria chamada de teoria da modernização, que parte do pressuposto de que os países, na medida em que eles vão se desenvolvendo economicamente, socialmente, a questão da corrupção vai sendo controlada a partir do próprio processo de organização burocrática das relações entre o Estado, o mercado e entre os cidadãos e o Estado de uma maneira geral. Nós temos, obviamente, a perspectiva cultural, que muitas vezes assombra muitas sociedades e muitas comunidades, porque praticamente assume determinados pressupostos até antropológicos de comportamento daquela sociedade para dizer que a corrupção é algo inerente aos valores de construção daquela sociedade, o que sempre nos acarreta um ceticismo muito grande, um ceticismo que muitas vezes se revela inoperante do ponto de vista de ação pública. E existe a teoria econômica sobre a corrupção, que ganha muito relevo a partir da década de 1980, e como tudo que envolve teoria econômica, ela se pretende universalizável. E é essa agenda relacionada à teoria econômica de enfrentamento à corrupção que se dissemina no mundo a partir dos anos 80 e principalmente anos 90, e que parte do pressuposto de que o problema da corrupção tem a ver com uma ideia, um conceito de um problema de agente principal, né? Em que, quando você não tem incentivos alinhados entre o agente principal, você pode ter riscos entre o agente e o principal. No caso aqui, o principal é o eleitor, a sociedade de uma maneira geral, e o agente somos nós, servidores públicos. Quando você tem um desalinhamento, uma estrutura de incentivos inadequada, que significa oportunidades para a corrupção, para o desvio de conduta, oportunidade de ganhos, esses ganhos sendo altos, relevantes, com baixa probabilidade de detecção do ilícito, você tem um arranjo que viabiliza o comportamento corrupto, digamos assim. A partir da década de 80 e 90, se estruturou uma agenda de enfrentamento à corrupção com base nessa ideia de que você tem que lidar com a fórmula de que corrupção é igual a monopólio da decisão, mais excesso de discricionariedade, menos accountability. Então, você enfrenta a corrupção a partir dessas 3 dimensões, com um foco muito grande no enfrentamento da impunidade, ou com uma ideia muito grande de que você enfrenta a corrupção a partir da perspectiva da criminalização da conduta, da responsabilização objetiva das empresas, né? E usando um instrumento que nos Estados Unidos foi muito utilizado, que é o instrumento do FCPA, todo mundo aqui já ouviu falar, para atingir uma série de jurisdições e influenciar a agenda de enfrentamento à corrupção nessa direção, principalmente do combate, digamos assim, pela via direta.
A questão é que essa agenda, ao longo do tempo, ela foi se mostrando uma agenda que tinha, obviamente, uma série de limites, né, e uma série de situações que se revelaram um pouco, digamos assim, inapropriadas para a consecução do enfrentamento à corrupção. A primeira delas é a ideia básica de que a corrupção é um problema complexo. A corrupção normalmente envolve questões relacionadas a abuso de poder. A corrupção, muitas vezes, no seu combate, envolve um diagnóstico sobre tipos de corrupção específicas e melhores ferramentas para combater cada tipo de corrupção. Então, você tem a chamada grande corrupção e a chamada pequena corrupção, a depender do ator responsável pela corrupção. Você tem a corrupção que envolve troca e você tem a corrupção que envolve expropriação de recursos públicos de uma maneira geral, sem envolver necessariamente um parceiro do outro lado do balcão. Tudo isso viabiliza a criação de uma matriz entre 4 tipos de corrupção e que demanda soluções específicas para enfrentar cada um desses tipos de problema, que muitas vezes só a lógica do combate direto não resolve, até porque ela acaba atingindo muito pouco o espaço que ela atinge em termos da quantidade de corrupção que existe é muito pequeno em relação ao todo, isso é reconhecido no mundo todo. O segundo problema é o problema dos contextos históricos específicos, que eu não vou entrar aqui, mas que, no fundo, remete de novo a uma discussão sobre questões culturais e questões relacionadas ao estágio de desenvolvimento de cada país. E um terceiro, que talvez tenha mais a ver com o nosso tema aqui, é um problema de inaptidão institucional para algumas dessas soluções, para algumas dessas características que eu mencionei agora há pouco, relacionadas à criminalização, à responsabilização objetiva. Eu vou falar de algum deles. Primeiro, a questão da responsabilização das pessoas jurídicas, das empresas. Isso veio à tona, principalmente com a nossa lei anticorrupção de 2013, e todo mundo reconheceu, todo mundo não, mas grande parte dos juristas e da academia identificaram nessa agenda uma agenda muito positiva para o país. Qual que é a questão? A questão é que a ideia de responsabilização da empresa, ela surge com muito vigor num ambiente anglo-saxão de capital pulverizado das empresas. Ou seja, eu vou responsabilizar a companhia para forçar com que os acionistas daquela companhia, que não extraem rendas de controle daquela companhia, consigam controlar a companhia e, de certo, controlar não no sentido jurídico, mas incentivar aquela companhia a ter mecanismos de compliance muito rigorosos, porque senão eles se prejudicam como acionistas em função de um determinado problema de agente principal entre os administradores e os acionistas. Essa lógica não é uma lógica que impera em vários países em desenvolvimento. Em vários países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, você tem muitas companhias com controladores identificados, em que muitas vezes essa lógica da responsabilização só da empresa e não do controlador da empresa pode não gerar o incentivo suficiente para que essa empresa crie mecanismos de compliance e integridade adequados para controlar o próprio controlador. E muitas vezes aqui a gente tem que partir para um debate que precisa ser feito no Brasil, professor Gonê, sobre até que ponto vale a pena, nessas circunstâncias, avançarmos na direção de discussões relacionadas à desconsideração da personalidade jurídica em algumas situações, ou até de alienação de controle quando você tem um problema de corrupção na empresa. Tudo isso também com o objetivo de preservar aquele capital produtivo, aqueles recursos alocados na empresa. Outra coisa que é importante nós discutirmos, a penúltima coisa, é o debate sobre leniências. Talvez a gente precise reconhecer que a estrutura de incentivos da política de leniências anticorrupção no Brasil não é uma estrutura adequada. De todos os acordos de leniência que a CGU já fez, ministro Barroso, apenas um deles
foi um caso em que a leniência foi apresentada à CGU e fez com que a CGU tomasse conhecimento de um caso que ela não conhecia. Então, a política de leniências, que nasce como um instrumento para fazer com que o Estado descubra ilícitos, ela hoje é um instrumento de negociação de acordos depois do ilícito descoberto, pelo menos no âmbito da política anticorrupção. É diferente no âmbito da política concorrencial. Nós precisamos discutir e desenvolver uma estratégia de desenhar esses acordos de leniência, essa política de leniências, para que, de fato, gere um incentivo para a detecção de condutas. E isso demanda também aumentar a barra que se exige do ponto de vista das provas que são necessárias para que uma empresa assine um acordo de leniência. Na medida em que esses acordos podem ser discutidos a partir do momento que a empresa leva a notícia do ilícito à autoridade, esses acordos só podem ser assinados com evidências e indícios minimamente robustos daquela conduta, porque a gente sabe muito bem o estrago que isso pode fazer sobre reputações e sobre a vida, inclusive empresarial, e o impacto disso em termos de segurança jurídica também. Então, essas discussões elas estão completamente conectadas. E, para finalizar, um último tema que também decorre da complexidade da discussão sobre o enfrentamento à corrupção é que nós precisamos desenvolver um plano de enfrentamento à corrupção no Brasil, isso a gente tem trabalhado na CGU, em que nós abarquemos o tema da corrupção a partir de diversas perspectivas. O México tem ido nessa direção, os Estados Unidos têm ido, surpreendentemente, nessa direção também, o Reino Unido, o Chile, desenvolveram planos anticorrupção em que o debate não se restringe ou não se resume aos aspectos coercitivos. Há esses aspectos, eles são importantes, mas o debate sobre enfrentamento à corrupção hoje ele é muito mais amplo. Ele envolve um projeto de expansão democrática, com base no aumento da capacidade do Estado abrir seus dados e abrir as informações para a população, ou seja, uma agenda de transparência explícita e intensa, que constrói a legitimidade das políticas públicas e dos serviços públicos, uma agenda voltada para a melhoria da qualidade dos gastos públicos e de implementação de uma série de mecanismos tecnológicos para otimizar e dar mais eficiência à prestação de serviços públicos, e uma agenda também que organize a relação entre o Estado e iniciativa privada, entre Estado e empresas, do ponto de vista das questões relacionadas, por exemplo, a conflitos de interesse e outros tantos temas. Essa agenda coordenada, a gente entende que pode ter um impacto bastante relevante para redimensionar o enfrentamento da corrupção a partir dessa perspectiva de um problema que tem uma complexidade muito grande e que não vai ser resolvido ou minimizado ou controlado só com base numa agenda, numa política coercitiva. Então, eram essas as questões que eu queria colocar aqui na minha apresentação sobre os arranjos institucionais que a gente pode desenvolver daqui para frente para estimular essa agenda de controle da minha perspectiva como ministro da CGU de enfrentamento à corrupção. Obrigado. Parabenizando a fala do ministro Vinícius Marques de Carvalho, que mostra a necessidade de modernização legal, assim como de se utilizar, do Estado, se utilizar adequadamente os mecanismos de persecução e controle para evitar que organizações criminosas possam contaminar a ideia de democracia. Passo, então, a palavra ao advogado-geral da União, doutor Jorge Messias. Muito bom dia, desembargador Ricardo Couto, agradeço a introdução. Queria aqui cumprimentar, de maneira muito especial, o ministro Cristiano Zanin, da Suprema Corte, que completa agora 1 ano de Supremo Tribunal Federal, que tem mostrado, ministro Cristiano, à sociedade brasileira determinação, coerência, integridade, destemor, e mostra, acima de tudo, que, usando uma capa preta,
não precisa ser justiceiro para fazer justiça e ser respeitado por toda a sociedade brasileira. Cumprimento também meu querido amigo Paulo Gonet, nosso Procurador-Geral da República. Fiquei um pouco preocupado, Paulo, que na hora que você falava de tantos equipamentos eletrônicos, tinha muita gente mexendo no celular. Eu acho que você causou uma certa apreensão. Também cumprimento o ministro Vinícius, amigo, querido, que tem trabalhado comigo de forma muito carinhosa, dedicada ao longo desses anos, 1 ano e 6 meses de ministério. A doutora Daiane Nogueira, advogada da União, emprestada para o Conselho Nacional de Justiça, também querida amiga, e o professor Paulo de Souza Mendes, da Universidade de Lisboa. Faço aqui também uma referência à plateia, na pessoa de 2 pessoas extremamente importantes para a nossa democracia, principalmente no período recente. E eu me refiro aqui ao presidente Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e o ministro Alexandre de Moraes, que merecem toda a salva de palmas. Queria também cumprimentar a plateia na pessoa do meu amigo Marcos Vinícius, representando a OAB. Aqui, 2 pessoas aqui que são símbolos de defesa democrática, a senadora Cátia Abreu e o meu amigo, eu não sei onde é que ele está, ministro José Eduardo Cardoso, aqui presente também conosco. Tá? Bom, o tema que nos foi oferecido para debate é da mais alta relevância, doutor Ricardo Couto. Quando ouvi agora há pouco o doutor Paulo Gonet falar, me dei conta que estava ouvindo a boa música, mas temos que lembrar dos momentos difíceis que nós vivemos recentemente, principalmente na última década em nosso país. Eu quero colocar o tema da seguinte forma: do ponto de vista constitucional, e aqui fazendo alusão ao Brasil, à Constituição de 1988, é preciso dizer que o Constituinte originário depositou nas instituições do sistema de justiça e criou, assim, até pelo próprio processo de redemocratização. Vamos lembrar que passamos 21 anos num período fechado, numa ditadura pesada. Depositou este Constituinte uma grande expectativa nas instituições integrantes do sistema de justiça e criou, assim, uma pleide de instituições, ou fortaleceu as instituições já existentes com essa perspectiva. Então, nós estamos falando do Ministério Público, nós estamos falando da Advocacia Geral da União, e aí seccionando o trabalho que antes era feito pelo Ministério Público, a partir do trabalho feito pela Advocacia Pública na defesa do patrimônio da União. Alguns fazem esta segregação da defesa do interesse público primário, secundário, enfim. As instituições integrantes do sistema de controle interno e externo, temos os tribunais de contas, temos as controladorias. Aqui, lembrando que, no plano federal, a Controladoria Geral da União foi criada somente em 2003, no governo do presidente Lula, como uma forma de fortalecimento da agenda de controle interno do nosso país. E essas questões precisam ser muito bem compreendidas, porque a responsabilidade e a confiança, eu quero destacar essa palavra, que o Constituinte depositou nessas instituições do Estado brasileiro, não foram sem razão. Havia, de fato, fruto deste processo difícil de redemocratização e do período anterior que se estabeleceu no nosso país, uma grande questão e um grande desafio a ser enfrentado, que é, de fato, a constituição de instituições de persecução e controle alinhadas ao Estado democrático de direito. Portanto, quando quis o Constituinte estabelecer esta pleide de instituições, obviamente que o fez numa perspectiva de uma atuação coordenada, alinhada, bem ajustada, de modo que se esperava naquele momento que, a partir desta atuação cooperativa, ganharia toda a sociedade. Pois bem, não foi isso que aconteceu, e vimos o que foi esse desastre na última década em nosso país. Há diversos governos democráticos pós-Constituinte de 88 não só
realizaram materialmente, do ponto de vista orçamentário, a autonomia das instituições criadas ou fortalecidas na Constituição de 88, como também criaram outras tantas. Acabo de citar aqui a própria Controladoria Geral da União. Nunca se pensou, a partir do fortalecimento institucional dessas instituições, e não só das instituições, mas dos arranjos normativos que foram criados a partir dessas instituições. E aqui cito, por exemplo, a Lei Anticorrupção, esta que foi enviada em 2010, no segundo mandato do presidente Lula, tendo sido aprovada no primeiro mandato da presidenta Dilma, e que, enfim, se mostrou tão desafiadora logo após a sua sanção. Nunca se imaginou a barafunda institucional que o país se meteria após este processo que vivemos na última década. Aqui o professor Ricardo Couto colocou um dos efeitos mais deletérios que nós vimos, fruto deste desarranjo institucional, que foi o fenômeno do apagão das canetas. Este fenômeno do apagão das canetas trouxe, de fato, professor Ricardo Couto, um grande prejuízo institucional ao nosso país. Nós estamos falando aqui de vários servidores públicos que foram, a partir deste modelo institucional de trabalho que se estabeleceu, em desalinho, quero dizer, com o que se pensou o constituinte originário, um processo de criminalização da administração pública federal. E que foi fundamental, eu preciso dizer, na minha perspectiva, pelo menos a meu ver, para interditar um projeto de desenvolvimento econômico e social que estava em curso no nosso país. Não permitindo, assim, o Estado realizar de forma plena os seus objetivos fundamentais de redução de desigualdades sociais e regionais, distribuição de renda, superação das desigualdades, por fim. Então, quando nós escutamos o nosso atual Procurador-Geral da República falar o que disse aqui na sua fala introdutória, eu quero dizer, doutor Paulo Gonet, que me sinto profundamente esperançoso. Porque o que eu compreendo de missão constitucional a partir do da minha posição como advogado-geral da União, como representante de uma advocacia pública de Estado, também autônoma a serviço de um projeto de desenvolvimento nacional, é que nós possamos atuar em cooperação, é que nós possamos atuar em integração. E é o que nós temos feito e temos demonstrado que o caminho cooperativo, colaborativo, de integração, cada um respeitando o seu espaço, é muito mais saudável do ponto de vista democrático. Eu queria aqui lembrar ganhos recentes que nós tivemos a partir deste modelo que nós implantamos. Ora, o ano de 2023, a Advocacia Geral da União arrecadou, na sua atuação específica de defesa do patrimônio da União e probidade, o valor de 2 bilhões de reais. Você fala, mas, ministro, 2 bilhões de reais frente ao orçamento da União não é pouco? Não. É o maior valor histórico da atuação do governo brasileiro nos últimos 20 anos. Isso significa um aumento de 30% de arrecadação, só na atuação de defesa do patrimônio e probidade da União. Nada disso foi objeto de capa de jornal. Nada disso foi objeto de repercussão midiática. Fizemos, como Advocacia Geral da União, um trabalho sério, dedicado, e aqui eu preciso dizer que não é trabalho fruto só nosso, é trabalho em cooperação com a Controladoria Geral da União, sem nenhum tipo de alarde, em defesa do patrimônio da União e da integridade, mas a partir de uma ação íntegra, praticando a integridade, não só propalando a integridade, o que é importante dizer. Também, recentemente, e aqui louvando o trabalho do ministro Ricardo Lewandowski, que não está conosco, mas é sempre lembrado, e do meu querido amigo Paulo Gonet, recebemos da Suíça, a partir de uma cooperação muito importante, em que a Suíça reconheceu o trabalho de excelência das instituições do sistema de justiça do Brasil, um valor de 155 milhões de reais. Valor este totalmente dedicado ao FUNPEN, ao Fundo Penitenciário Nacional. Este valor vai representar este ano, doutor Paulo Gonet, um acréscimo de
40% dos recursos do FUNPEM, que vai ser colocado para a realização de uma política pública fundamental para a segurança do nosso país. É preciso dizer, e aqui caminho para o final, que é possível que as pessoas, que as instituições bem exerçam o seu papel, ocupem um lugar de relevo na sociedade brasileira, sem sair do alcance constitucional que se imaginou em 88. E é isso que nós estamos fazendo, é isso que nós estamos perseguindo. Este trabalho não pode ser uma corrida de 100 metros livres, em que as instituições competem entre si para ver quem ganha e quem chega primeiro. Eu quero dizer que nós temos que trabalhar de modo a fazer uma corrida de troca de bastão, em que cada um cumpre o ciclo e passa o bastão para outra, sem, com isso, nós acharmos que teremos perdedores ou ganhadores. Todos ganham. Então, se cada um souber exatamente o seu papel, o seu trabalho, completar o seu ciclo, entregando o bastão para o próximo, nós vamos estar cumprindo aquilo que o Constituinte de 88 legou para essas instituições. E aqui, por fim, faço um alerta. Do jeito que leite de vaca não mata bezerro, a autocontenção das instituições não mata ninguém. Então, esta é a minha colaboração, desejo um ótimo sucesso no evento e deixo aos demais participantes uma dica. Aquela plaquinha só começa ali depois das saudações iniciais. Meu abraço a todos. Ministro Jorge Messias, advogado-geral, eu tenho que confessar aqui que o nosso querido doutor Paulo Gonet, antes de falar, comentou que tinha um mecanismo para fazer com que todo mundo desligasse o celular, né? E aqui ficasse tranquila a plateia. E, de fato, ele trouxe esse mecanismo aí, são as novas tecnologias, né? Bem, então, após a fala do doutor Jorge Messias, exaltando a necessidade de termos instituições fortes, não é? Com pessoas certas ocupando os cargos, como é o caso do nosso Supremo Tribunal Federal, não é? Onde temos, não é, o ministro Alexandre de Moraes, que durante um período enfrentou, não é, o que poderíamos dizer em termos de gíria, uma barra, não é? Mas foi de suma importância para a democracia brasileira, né? Todos nós reconhecemos esse fato e a fala do Dr. Jorge Messias contribui com esse reconhecimento, né? Então, dando continuidade, passo a palavra à doutora Daiane Nogueira, né, para falar. Obrigada a todos, bom dia a todas, quase boa tarde, né? Prometo que não vou cometer o pecado de deixar a gente com mais fome do que o necessário. Eu queria agradecer aqui pelo convite de estar nessa mesa tão seleta, não é? Nosso presidente de mesa, o desembargador Ricardo Couto, já que o meu advogado-geral da União disse que o tempo só começa depois dos cumprimentos, então, e o presidente Barroso não está, então eu vou poder pular, não vou precisar pular em razão do pacto da linguagem simples, as autoridades aqui presentes. Então, diante disso, eu cumprimento o ministro Cristiano Zanin, o doutor Paulo Gonet, ministro Vinícius de Carvalho, professor Paulo de Souza Mendes, cumprimento aqui também, né, o nosso ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, casa que eu tive a honra de trabalhar por 14 anos, contribuir, né, no âmbito da nossa Suprema Corte do meu país, é um grande orgulho da minha vida. Queria também aqui cumprimentar a nossa querida senadora Cátia Abreu e também, em nome da senadora Cátia Abreu, de cumprimentar aqui todas as mulheres, mas também deixar aqui meu forte abraço para a minha querida conterrânea, doutora Guiomar Feitosa. Muito obrigada. Escutando aqui o meu advogado-geral da União, né, ministro Jorge Messias, ele falou dessa questão da nossa ditadura, do regime militar de tantos tempos, e eu lembrei também de uma frase um pouco mais antiga do Madison nos Federalistas, em que ele dizia que se os homens fossem anjos, não seria necessário haver governos. Se os homens fossem governados por anjos,
não seria necessário controles internos e externos. Então, eu acredito que nossa Constituinte realmente viu que os males da nossa ditadura necessitava de instituições fortes, independentes, que pudessem realmente contribuir para a consolidação e para a manutenção do nosso Estado democrático de direito. E acredito que a Constituição realmente cumpriu esse papel, porque a gente passa, nesse período, pelo período de maior estabilidade democrática da nossa história republicana. E isso se faz muito em razão do papel institucional que essas entidades de controle, tão bem desenhadas na Constituição de 88, nos legou nesses mais de 35 anos de Constituição. E as instituições aqui representadas nesta mesa são bem características disso e cumprem essa missão definida. Se a gente for pensar em sistema de controle, o mecanismo desenhado pela Constituição, já que estamos falando de arranjos institucionais, a Constituição de 88, ela trouxe, sobre a ótica do controle, mecanismos recíprocos de controle. Na verdade, a gente tem inúmeras entidades que exercem controle, sejam internos, sejam externos. A gente tem aqui Ministério Público, não é? Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União, podemos mencionar aqui também Tribunal de Contas da União, como exercício de controle externo, auxiliar do Congresso Nacional, senadora. Também aqui a gente tem hoje nossas agências reguladoras, então a gente pode citar a CAD, Banco Central, Anvisa e tantas outras agências reguladoras, exatamente no sistema de buscar esse mecanismo de controle, não é, vamos dizer assim, dos abusos ou eventuais desvios de atuação por meio, vamos dizer assim, de um sistema de camadas independentes e autônomas do exercício desse controle. A Constituição desenhou todas essas instituições, ministro Alexandre, de uma forma independente. São instituições autônomas, mas que cada uma, na esfera das suas atribuições, exerce esse controle, não é? Ou seja interno ou externo, mas sempre com a finalidade de garantir a transparência, a responsabilidade, não é, do nosso Estado democrático de direito. E, com essas tantas instituições, tantas vezes, às vezes, acaba acontecendo as cacofonias que o doutor Paulo Gonet, não é, mencionou aqui. E muitos desses conflitos, às vezes, de atribuições, eles vão parar em outra entidade, que aí não é só mais um órgão de controle, é um poder, que é o Poder Judiciário. Então, cabe, de certa forma, quando ocorrem esses conflitos de atribuições entre esses entes, entre essas camadas de controle desenhadas constitucionalmente, vai caber ao Judiciário dirimir, não é, esses conflitos e defender e definir qual o papel de cada uma dessas entidades no âmbito do seu espectro de controle. Faltava na Constituição, na nossa Constituição originária, um órgão, então, de controle desse Poder Judiciário, que, ao final das contas, vai exercer, eventualmente, ali, ao fim e ao cabo, essa atuação entre todos esses órgãos de controle quando a gente tem conflitos. E aí, com a Emenda Constitucional 45 de 2004, né, o Congresso Nacional, nosso Poder Constituinte derivado, né, aprova a Emenda Constitucional e a criação do Conselho Nacional de Justiça. Não é? Que eu imagino que seja essa a razão pelo eu estar aqui nesta mesa, seja exatamente o CNJ. Esse órgão, imaginem vocês, então, a Emenda Constitucional 45 de 2004, que agora, no final desse ano de 2024, completa 20 anos, não é? Desenha um modelo de um órgão de controle para controlar o Poder Judiciário, por meio de um mecanismo de um controle interno à Justiça. A gente tem que lembrar que o CNJ, como definido na Constituição de 88, ele tem maioria de membros internos da magistratura. São 15 conselheiros, não é? Dos quais 9 são representantes do Poder Judiciário, de todos os espectros do Poder Judiciário Nacional, magistratura
Supremo Tribunal Federal, que é o presidente do Conselho Nacional de Justiça, não é STJ, a partir da Corregedoria, mas a gente tem também ministro do TST e de todas as magistraturas de primeiro e segundo grau, mas a gente tem também 6 membros de controle externos, membros externos à magistratura, exatamente para trazer esse caráter democrático e a necessidade de que a gente tem, diante do papel do Poder Judiciário, e agora sob a égide do Conselho Nacional de Justiça, de exercer, vamos dizer assim, esse papel de trazer estabilidade democrática para o nosso país, membros externos à magistratura passam a compor o Conselho Nacional de Justiça por meio do Ministério Público, onde a gente tem representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e do Parlamento Brasileiro, Câmara dos Deputados e Senado Federal, do qual eu tenho muita honra de ser a representante da Câmara dos Deputados, a representante da cidadania no âmbito do Poder Judiciário. É esse desenho que a Emenda Constitucional 45 desenvolve para o quê? Para o CNJ ser aquele órgão que vai, para além do controle administrativo, financeiro, orçamentário, e também por zelar na magistratura pelo cumprimento dos deveres funcionais, não é, desenhados constitucionalmente, lembrando que nossa magistratura, nosso Poder Judiciário tem independência, autonomia orçamentária, financeira, nossos magistrados gozam de garantias para o bem desenvolvimento das suas funções, inamovibilidade, redutibilidade de vencimentos, vitaliciedade, mas também tem os deveres da magistratura que precisam ser cumpridos, e o CNJ vem nessa toada, lembrando aqui uma discussão muito presente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que era o desenho, ministro Messias, quem que vai decidir, não é, quem que vai decidir sobre as questões decididas pelo CNJ, porque os órgãos de controle são assim, né? A gente tem um que decide, tem um órgão controlador, que o outro controla o controlador, e quem decidiria, ao final e a cabo, eventuais conflitos que se dessem sobre as atribuições do CNJ. Inicialmente, o Supremo entendeu que, salvo o mandado de segurança, que era de competência originária do Supremo, mas que a magistratura de primeiro grau, no caso, a Justiça Federal, por exemplo, poderia analisar as questões, os conflitos ou, eventualmente, os questionamentos judiciais em face das atribuições do CNJ. Mais recentemente, já com o ministro Alexandre, no Supremo Tribunal Federal, decidiu-se que não. O Supremo Tribunal Federal é a única instância revisora dos atos do Conselho Nacional de Justiça. O controlado não pode decidir sobre o controlador. Então, não caberia à magistratura, salvo o Supremo Tribunal Federal, fazer essa análise de legalidade e constitucionalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça. E isso, inclusive, em recente precedente, decisão, no âmbito de um mandado de segurança, o Supremo também, em decisão de relatoria do ministro Toffoli, acho que ainda está em sede de julgamento colegiado, decidiu que também o Tribunal de Contas da União não poderia adentrar na atividade finalística do Conselho Nacional de Justiça, porque somente ao Poder Judiciário, somente ao Supremo Tribunal Federal, caberia a revisão dos atos finalísticos do Conselho Nacional de Justiça, de forma a gente tentar harmonizar não só a importância, a relevância de uma magistratura una, nacional, com iguais direitos e deveres em todo o Brasil, né, em todo o território nacional, mas também para não sobrepor as atribuições do Tribunal de Contas da União em relação às atribuições também previstas constitucionalmente para o Conselho Nacional de Justiça. E, então, ficaria, né, nesse sentido, novamente reservada a atribuição do Supremo Tribunal Federal de exercer esse controle jurisdicional dos atos do Conselho Nacional de Justiça. Mas eu também não poderia finalizar, já que encerrando, né, caminhando para o nosso final dessa fala, breve fala. Teria muitas coisas para falar do CNJ, gente, que em 4 meses eu estou trabalhando. Achava que eu trabalhava muito no Supremo, viu, ministro Zanin? Não conhecia a quantidade de atribuições que o Conselho Nacional de Justiça hoje desenvolve. Passados aqui já quase 20 anos da Emenda Constitucional, não é, 45 de 2004,
para além dessa atuação de controle, propriamente dito, vamos dizer, um controle administrativo, de atividade meio, administrativo, orçamentário, de deveres funcional da magistratura, o Conselho Nacional de Justiça tem se destacado pela formulação e coordenação de relevantes políticas públicas judiciárias para o país. Não é? Hoje, a gente já, isso eu tenho verificado muito de perto, quando a gente vai nos estados, em que a gente dialoga com os tribunais do país, a legitimidade que esse órgão de controle interno hoje tem e desempenha junto ao próprio Poder Judiciário. Relevantes políticas públicas que vão para além de prestações jurisdicionais, políticas públicas judiciárias de prestação jurisdicional propriamente dita, como, por exemplo, a gente tem desenvolvimento de relatórios, estatísticas, dados. Precisávamos de um órgão que consolidasse os dados do Poder Judiciário. E imagine a complexidade disso. Nós temos um Poder Judiciário com 92 tribunais, 18 mil magistrados e um acervo de 82 milhões de processos. Quem cabe ao Conselho Nacional de Justiça analisar, sistematizar, uniformizar esses dados para o quê? Para daí propor políticas públicas judiciárias que vão buscar essa eficiência do Poder Judiciário para que a prestação jurisdicional se dê de forma mais célere, mais transparente e, principalmente, mais responsável. Então, hoje, o CNJ atua na área de saúde, violência contra a mulher, violência contra nossas crianças e adolescentes. O ministro Barroso estava aqui, semana passada ele foi ao Humaitá, na Amazônia, fazer justiça itinerante cooperativa, solo seguro, em que o CNJ, por meio de acordos de cooperação com os cartórios, está regularizando títulos em favelas, títulos cartorários em favelas, comunidades ribeirinhas, na Amazônia Legal, emissão de documentos, não é? Imagine nossa população carente, quantas pessoas no Brasil não têm sequer direito à sua identidade, a um documento de identidade, políticas públicas que o CNJ tem desenvolvido no sentido de quê? De fortalecer o Poder Judiciário como um instrumento de realização da cidadania, não é? Para além da eficiência, da transparência e da responsabilidade do Poder Judiciário, mas que esse membro, esse braço do nosso Estado democrático de direito, também, como o ministro Zanin falou, se aproxime da cidadania. E é através de quê? Através da realização dos seus direitos, dos direitos do cidadão, de cada brasileiro, de cada brasileira, prevista na nossa Constituição de 1988, que é onde tudo começa, mas também é sempre para onde a gente deve estar se direcionando e atuando, caminhando sempre em direção e tendo como guia a Constituição de 88. Então, essas são as minhas contribuições. Muito obrigada a todos. Com as palavras da nossa querida conselheira Daiane Nogueira, mostrando a importância do CNJ no trabalho de controle, passo a palavra ao professor catedrático Paulo de Souza Mendes. Muito obrigado. Eu gostaria de começar por cumprimentar o moderador, desembargador Ricardo Couto, e, na sua pessoa, todos os palestrantes deste painel. Naturalmente, cumprimentar também a audiência e saudar a realização de mais este Fórum de Lisboa, agradecendo ao professor Carlos Blanco de Moraes o convite e notando que, de ano para ano, este fórum assume cada vez mais relevância e participação. Prometo ser breve, sou o último obstáculo antes do almoço, tentarei passar uma mensagem incisiva, mas diria que acredito na fertilização recíproca que é proporcionada pelo direito comparado e acredito que realmente problemas semelhantes surgem em ordenamentos jurídicos que não são totalmente equivalentes, mas em que se pode ganhar muito com o debate comparado. O tema dos arranjos institucionais de persecução e controle no Estado democrático
é seguramente da maior atualidade no Brasil e eu diria que também em Portugal assim é. Desafio os presentes a verem as capas de jornais de hoje, não precisam de mais de 5 minutos na consulta dos jornais generalistas para perceber que está na ordem do dia a possibilidade de uma reforma da justiça penal. O Presidente da República Portuguesa apela a que se faça um novo Pacto da Justiça, já houve um em 2007, o Presidente do Parlamento, ou seja, da Assembleia da República, também faz um apelo no mesmo sentido. A Ministra da Justiça, há poucos dias, deu uma entrevista na qual revelou que há todo o sentido em pensar numa revisão, numa reforma da justiça penal. O líder do principal partido da oposição não se mostra fechado a essa possibilidade. Seguramente o momento potencia essa possibilidade. Eu creio que há a haver, e sem fazer qualquer tipo de futurologia, uma reforma da justiça penal em Portugal, ela terá um enfoque muito particular nos arranjos institucionais, precisamente o tema do painel de hoje. Arranjos institucionais a 2 níveis, ao nível do Estatuto e das funções do Ministério Público e ao nível do Estatuto e das funções, digamos assim, de uma forma não técnica, do juiz de controlo, para abarcar aquilo que é a discussão atual no Brasil sobre o juiz das garantias e os seus poderes e deveres, que compara com as funções e os poderes, pelo menos parcialmente, do juiz de instrução português. Portanto, vou dividir a minha fala em 2 momentos. Por um lado, referir-me-ei ao Estatuto do Ministério Público e à hierarquia interna e, por outro lado, referir-me-ei ao juiz de controle, seja das garantias, seja de instrução, nos 2 modelos que escolhi para a comparação e, no fundo, na sua função. O Ministério Público português caracteriza-se por ser uma magistratura. Isto poderá ser algo surpreendente para um público brasileiro, uma vez que o Ministério Público, o Parquet no Brasil, não tem o estatuto de uma magistratura. O Ministério Público português é uma magistratura no pós-25 de abril de 1974. Não era. Na arquitetura do sistema de separação de poderes, antes do 25 de abril, o Ministério Público, de alguma forma, integrava o poder executivo. A partir da instauração da democracia em Portugal, passou a ser uma magistratura e, portanto, não integra, embora o seu estatuto seja algo complexo e difícil de caracterizar, não integra o poder executivo, faz parte daquilo que a Lei Penal, a Processual Penal Portuguesa e a Constituição designa por autoridades judiciárias. Repare-se que o termo técnico em Portugal não é comparável com a utilização no Brasil de judiciário, referindo-se a tribunais. Autoridades judiciárias em Portugal são o Ministério Público, o juiz de instrução, o juiz de julgamento. Só que as 2 últimas são também judiciais e jurisdicionais, no sentido de que têm competência para dizer o direito, o que não pertence ao Ministério Público. Definir o Estatuto do Ministério Público é dos temas mais difíceis. Repare-se que no Conselho da Europa, e aproveito para dizer, por favor, não confundam Conselho da Europa com Conselho da União Europeia. O Conselho da Europa é uma organização a que pertencem atualmente 46 Estados-membros, é a grande Europa, eram 47, mas a Federação Russa foi colocada de fora após a invasão da Ucrânia, são atualmente 46. O Conselho da Europa procurou definir o Estatuto do Ministério Público e emitiu já nos longínquo ano 2000 uma recomendação em que logo no primeiro princípio
definiu as funções do Ministério Público, dizendo que o Ministério Público é uma autoridade pública encarregada de zelar, em nome da sociedade e no interesse público, pela aplicação da lei, quando o incumprimento da mesma implicar sanção penal, tendo em consideração os direitos individuais e a necessária eficácia do sistema de justiça penal. Reparem, não encontram aqui nenhuma palavra que nos permita saber se é ou não é, ou se deve ou não deve ser uma magistratura. O Conselho da Europa não chegou a acordo sobre isso. Sabemos que há países em que o Ministério Público pertence à magistratura, França, Grécia, Itália e Portugal, Roménia. Sabemos que noutros países não é uma magistratura, na Alemanha não é, no Brasil não é, no Reino Unido, na Turquia não é. Embora a sua autonomia estatutária seja muito variável de país para país e não se retira automaticamente do estatuto de magistratura que tenha maior ou menor independência. Como todos sabemos, o parquet no Brasil é dotado de enorme independência e até por causa da figura da ação civil pública, que é uma figura única e incomparável à escala dos Estados de Direito, isso dá-lhe uma margem de atuação social enorme. Portanto, não estou com esta referência ao Estatuto de Magistratura a dizer que isso caracteriza automaticamente o domínio da sua independência. Eu não creio que em Portugal esteja em risco o Estatuto de Magistratura. Mas, no entanto, associado à definição de magistratura em Portugal, temos dois conceitos fundamentais, que é autonomia e hierarquia interna. Ao contrário da magistratura judicial, que é independente, uma vez que os juízes só devem a obediência à lei, naturalmente incluindo a Constituição, e à sua consciência no sentido da interpretação que fazem do direito aplicável, a magistratura do Ministério Público não é independente, é autónoma. Significa a autonomia que tem órgãos de governo próprios. O Procurador-Geral da República, neste caso uma Procuradora-Geral da República, em funções, é nomeado por proposta do Governo pelo Presidente da República, que também tem os poderes de exoneração, e não há nenhuma vinculação com uma tutela do Poder Executivo. Portanto, o Ministro da Justiça ou qualquer outro membro do Executivo, ou inclusivamente o Primeiro-Ministro, não pode emitir diretivas para o Ministério Público. O Ministério Público tem os seus próprios órgãos de governo. O outro aspecto característico desta autonomia é a hierarquia interna que não existe nos tribunais. Esta hierarquia interna é o ponto nevrálgico que está em discussão atualmente em Portugal. Há muita resistência da parte dos agentes do Ministério Público à interpretação da autonomia, da hierarquia interna. Tanto que houve uma diretiva da Procuradoria-Geral da República que foi impugnada pelos sindicatos dos magistrados do Ministério Público e, nesta altura, já há alguns anos, aguarda uma decisão do Supremo Tribunal Administrativo. Esse é o ponto crucial que está em cima da mesa. O outro ponto que está em cima da mesa é a accountability, o controle externo do Ministério Público. Está previsto na lei que o Ministério Público cumpre orientações de política criminal, quer de prevenção, quer de repressão criminal, que são definidas pelo Parlamento de 2 em 2 anos. Isto implica também a apresentação de um relatório anual ao Parlamento, mas também está prevista a possibilidade de o Procurador-Geral da República ir ao Parlamento prestar explicações genéricas sobre esta política criminal. A atual Procuradora-Geral da República ainda não o fez e está em discussão precisamente um pedido para que tal aconteça. Estes são os pontos que estão em discussão. Quanto à questão do juiz, dos poderes do juiz de controle, a discussão, como todos sabemos, é atualíssima no Brasil, depois da suspensão de eficácia da criação da figura do juiz das garantias e, sobretudo, agora que houve, por parte do STF, uma interpretação conforme dos poderes do juiz de garantias que será, no fundo, nas suas competências, uma entidade responsável pelo controle das garantias do devido processo legal,
nós falamos no processo equitativo, mas que não tem funções de recebimento da denúncia. Essas funções, de acordo com esta interpretação conforme, serão da competência do juiz que recebe, um juiz do Tribunal de Julgamento, que recebe, no fundo, a denúncia. Esta discussão também é muito atual em Portugal, porque o nosso juiz de instrução é um juiz bicéfalo. É um juiz das garantias, naquele sentido em que é responsável pela autorização das medidas invasivas da esfera de direitos, liberdades e garantias, que têm que ser promovidas em fase de inquérito pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal, ao contrário do que se passa no Brasil, em que o inquérito é policial. Aqui o inquérito é diretamente dirigido pelo Ministério Público, mas é também o juiz que presida uma fase facultativa de instrução, que entre várias competências tem também a competência de fazer quase que uma antecipação do julgamento através do chamado despacho de pronúncia ou de não pronúncia. Tem acontecido muitas vezes em processos notórios que o despacho de pronúncia se afaste significativamente dos termos da acusação do Ministério Público, aquilo que no Brasil se chamaria de denúncia, e é possível que entre na agenda da discussão de uma possível reforma a mudança do âmbito das competências do juiz de instrução, para clarificar exatamente o seu papel e, de alguma forma, reforçar, digo eu, um papel de juiz das garantias. Só para terminar, eu diria, há uma discussão que não tenho visto travada nem no Brasil nem em Portugal e que me parece da maior importância neste tocante e que distingue os sistemas de civil law, quase todos, dos sistemas de common law, que é a tradição dos autos da investigação criminal para o juiz do julgamento. Tal não acontece nos sistemas de características adversariais, em que a acusação é apresentada perante o juiz de julgamento ex novo, ao passo que nos sistemas de civil law, essa tradição dos autos corre o risco de, em grande medida, contaminar o juízo do juiz de julgamento com informações parciais que vêm da investigação criminal. Talvez o único sistema de civil law em que se tenta prevenir este risco seja o sistema italiano, com a separação de fascículos e com a possibilidade de que o fascículo do Ministério Público seja do conhecimento da defesa, mas não do juiz de julgamento, que recebe apenas os autos, em princípio, com as provas irrepetíveis. Excedi o meu tempo, peço desculpa. Muito obrigado pela vossa atenção. Parabenizando o professor catedrático da Universidade de Lisboa, Dr. Paulo Sousa Mendes, por sua bela exposição, onde mostrou a evolução, da justiça portuguesa, trazendo em data recente a questão do juiz de garantia, de controle de julgamento, bem como a evolução que se deu a partir da década de 70, com a Constituição de 76, onde o Ministério Público se desloca do Executivo e se coloca no âmbito da magistratura. Dou por encerrado aqui esse painel, que volta mais tarde. Muito obrigado a todos. Antes de vos desejar um bom almoço, recordo que todas as conferências e painéis da tarde vão ter lugar na reitoria, na aula magna, e não aqui. Daqui terminamos os trabalhos a esta alteração. Volto a recordar, todos os painéis da tarde, a começarem à hora exata, portanto às 2h30 da tarde é o primeiro, terão lugar na aula magna. Obrigada, até já e bom almoço.